Participei do debate com o Benê Barbosa, Inteligência Limitada, mas aparentemente precisava ser de esquerda para eles colocarem no ar, né? Fiz questões ali para o Benê de por que ele valida e apoia políticos do grupo do Valdemar da Costa Neto e do Kassab, sendo que esses dois votaram a favor do desarmamento em 2003. Não é uma certa hipocrisia, né? Toda eleição vem político do centrão falando que é a favor de armas para ganhar voto da direita, mas chega lá e não fazem nada, né? Também falei que é utopia direito à arma para todos, né? E que ele já chegou a defender que acontecesse um apocalipse zumbi só para provar que ele estava certo, só para provar que a utopia dele estava certa, né? E fui chamado de mentiroso ali na hora, ele falou que nunca falou isso, que não tem nada a ver. Bom, ele falou isso numa mesa a menos de 20 metros de onde ele estava, no próprio Vilela. Dá uma olhadinha aí. Entendeu? Eu queria um apocalipse zumbi só pra dizer assim, ó, eu tinha razão. Cara. Nossa, já pensou? Entendeu? Eu queria um apocalipse zumbi só pra dizer assim, ó, eu tinha razão. Nossa, já pensou? Apocalipse zumbi seria a glória pra todo cara que é fã de zumbi, porque a gente já na cabeça a gente já treinou tudo, né? Sim, eu já vou tudo, fazer isso na minha casa. Sobrevivencialismo, Vou não sei arma, o quê. munição. Já sei como. Isso. Aqui, ó, aqui você tá no porão. Já tem o meu porão, é o Aqui meu já- bunker. porão, aqui. bunker. Eu já coloco aqui cerveja, comida, enlatado, e não sei o que, ninguém vai entrar nessa porra. Que doido, velho. isso aí. Se você está esperando que eu vá criticar o Benê, pode esquecer, tá? Concordo com 90% do que ele fala, só acho que infelizmente é impraticável no Brasil nos dias de hoje, né? Vou falar porque que eu acho impraticável, mas antes vamos dar uma olhada o quanto o nosso amigão Benê curtiu um zumbizinho. Dá uma olhada aqui nessa postagem dele no X, né? Postaram uma tirinha sobre apartamentos, né? Diferentes tipos de vizinho, né? E é simplesmente um meme de vizinhos. Aí nosso amigão comentou aqui, poxa, faltou o cara armado até os dentes esperando o ataque zumbi, né? Não que seja eu, claro que não. Né? Então zumbi nem era tema do meme e ele foi lá e trouxe zumbi para a pauta, né? Esse outro meme aqui agora é no Facebook, né? Ele postou lá, triste notícia, em um apocalipse zumbi, os desarmamentistas têm mais chances de sobreviver, né? Falando aí que a galera de esquerda não tem cérebro, inclusive com o link do Facebook do movimento Viva Brasil, né? Ele também falou nessas postagens aqui do X, né? Ele respondeu uma pessoa falando, sem contar a possibilidade de zumbis, né? Na outra postagem ele falou, bom dia, alguém poderia me informar que horas são no relógio do juízo final do apocalipse? Não quero me atrasar, né? É, Outra postagem dele aqui agora, respondendo a uma caixinha. Ele disse o seguinte, manda bala, se acontecer um apocalipse, eu corro para o seu sítio. Aí ele falou, não venha, você será baleado. Né? Ele poderia ter só respondido a caixa sem postar, né? Mas não, tem a ver com zumbi, nosso amigo Benê adora, né? Ele também postou aqui, polêmica, meu filho brinca de atirar com zumbis, graças ao Maurício da Super Alvos, né? Eu não postei a foto dele aqui, mas no X dele tem lá a foto do filho dele com esse alvo aí, com essa brincadeira do filho atirar em zumbi, né? Mas novamente ele com esse tema de zumbi, com essa utopia. É claro que é brincadeira, né? O próprio Vilela falou aqui que, num contexto de brincadeira, não tem problema nenhum. Tá aqui no Vilela. A arma só dispara se você puxar o gatilho. Então Não você tem já outro fala jeito. pro moleque, ó. Já começa Pá. assim. Apontar a arma de brinquedo, não estão falando? Nunca pra aponta mim, pra outra mãe, pessoa, sempre- só se for dentro de um contexto de brincadeira. Aí eu virei zumbi, eu virei entendi. monstro, estão brincando de duelo. E assim, como eu falei, eu gosto do Benê, tá? Eu só acho que é impraticável no Brasil a gente liberar armas e não pelos motivos que ele imagina, por outros motivos que eu já vou falar, mas... E realmente eu não tô hateando o Benê. Se eu fosse um hater louco, eu ia pegar esse vídeo dele aqui, que ele fala do The Walking Dead, novamente trazendo o tema zumbi, mas claramente nesse vídeo ele só tá fazendo uma analogia de
de controle de armas, como que é o controle de armas no Brasil e o controle de armas que é feito lá na série, né? Então não tem nada demais. Novamente o tema aparece, mas não tem nada demais, né? Mas que ele adora um zumbizinho e falou, sim, no Vilela, que ele adoraria, né, que acontecesse só para provar o ponto dele, ele falou, Entendeu? Eu queria um apocalipse zumbi só pra dizer assim, ó, eu tinha razão. Cara. Nossa, já pensou? né? Mas por que que eu acho impraticável, tá? Agora falando um pouco mais sério. Quais são os 10% que eu não concordo com o Benê? Eu acho que com os políticos que estão lá, o Estatuto do Desarmamento de 2003 não vai cair, né? Não é longe de ser pauta dele, a galera está colocando esparadrapo na boca lá e impedindo que a sessão ocorra, né? Então, acho que esse tema está muito longe de ser votado, então por isso que eu acho utopia. Outro ponto que eu acho utopia é que seria um direito para todos, né? Se não é para todos, não é direito, é privilégio. E por que que não é para todos? Hoje, para comprar uma arma, a pessoa teria que juntar mais de um ano de Bolsa Família para comprar a arma do jeito que está hoje, né? E, e o Benê mesmo fala dessa crítica quando fala que os impostos são muito altos, né? Então, mesmo que seja liberado as armas, o custo de imposto, as lojas que fecharam, então não teria livre concorrência, o custo de fabricação seria grande porque não temos uma variedade de fabricantes, né? Então, a arma não ficaria barata para que a pessoa de bem que quisesse ter uma arma, mas não tem condições financeiras de ter essa arma, né? Inclusive essa questão do imposto é um problema no metanol que pouca gente está falando, né? As fiscalizações estão lindas, bares sendo fiscalizados, adegas, pequenas fabriquinhas, mas o metanol também está ligado à curva de Laffer, né? Se o imposto é muito alto na bebida, em torno de 80%, né? Isso estimula com que pessoas com uma fabriqueta façam a bebida e vão vender, consigam competir com grandes fabricantes como a Diageo, né? Então, eu acho que se o imposto, em vez de 80%, fosse na casa dos 35, 40, esses pequenos fabricantes não iam conseguir competir em termos de preço, né? E não ia ter esse mercado paralelo de bebida falsa. Mas voltando aqui para o tema, né? São esses os motivos que eu discordo do Benê. De resto, tudo que ele fala de defesa pessoal eu concordo, não tem problema nenhum. Eu gostaria que ele concordasse também com a parte da tecnologia, da segurança, né, das pessoas que não conseguem comprar armas, não conseguem ter armas. Eu acho que uma coisa não anula a outra. A pessoa pode defender a liberação das armas, mas também pode defender que com o uso da tecnologia a gente proteja aquelas pessoas indefesas, como uma mulher que não tem arma ou uma criança, né? Em outro momento ali do debate, fui chamado de arrogante, né? Porque eu falei que alguém que tenta algo por 20 anos e não consegue, essa pessoa falhou, né? E a discussão era sobre onipresença do Estado. E eu avisei que na quarta-feira ele tinha postado um exemplo de onipresença digital, quando ele postou a respeito do Oktoberfest, onde foram recuperados celulares através de uso de câmeras e inteligência artificial. Aí fica a questão, o ano que vem ele vai dar armas para todo mundo na entrada e o pessoal devolve na saída, ou vai manter esse sistema de câmeras para ajudar a proteger a população? Então, o que acontece? Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Antes de iniciar o debate, a própria produção falou para a gente tentar estimular uma atração, né? Ali era entretenimento, para não levar tanto para o lado técnico da coisa, né? E ter realmente um momento de descontração e debate ali para levar para as redes, né? Mas o que eu posso dizer sobre isso é que toda vez que a gente vai falar de um tema que a gente domina muito, a gente pode parecer arrogante, né? Por exemplo, se a gente pegar o Benê tratando de munição, né? Quando ele foi rebater uma empresa, né, que tratava a respeito de munição, ele fez o seguinte post aqui. Torce o rabo, né? Então vamos lá. Maior poder de parada. Ai, meu coração, ai, meu coração. Já me deu uma pontada aqui no coração, no fígado, né? De novo, né? A ideia de que alguns calibres têm
poder de parada, né? Mais poder. Ah, então 40, né? Capota Fusca, né? Derruba mastodonte, né? Tem poder de parada, joga o cara para trás, né? Quantas vezes a gente ouve essas bobagens? Então isso aqui está completamente errado. Ideal para tiro defensivo e segurança. Ideal para tiro defensivo e segurança. Meu Deus do céu, não tem nada a ver. Né? Tanto é que não é a mais utilizada no mundo, nem para tiro defensivo, nem por instituições de segurança. Né? E aí ele faz o finalzinho ali, um resumão, né? 9mm ou 40, qual você prefere? Maior capacidade do carregador, menor recuo. Maior poder de parada, penetração equilibrada. Meu Deus do céu. Né? Da onde a IA tirou esta porcaria dessa informação? Não existe isso, né? De penetração equilibrada no 40. Né? Então, como o Benê ele tem a certeza do que ele está falando, né? Ele entende muito de munição, às vezes pode parecer que ele está sendo arrogante, que ele está agindo com deboche, né? Mas, na verdade, ele está falando de algo que ele tem o conhecimento para tratar daquele assunto, né? E isso pode parecer arrogante. E eu posso falar aqui com todas as palavras que CIEM e SOAR são o futuro da segurança pública e é uma ótima alternativa para quem não pode ou não tem condições de ter armas, tá? Então ele também ajuda muito na defesa pessoal daquelas pessoas que por algum motivo, ou porque não quiseram, ou porque não tiveram condições de ter arma, né? Então, eu falando assim, parece arrogante da minha parte que ciência e SOAR é o futuro, né? Você já tinha ouvido falar de ciência e SOAR? Eu acho que talvez nem o Benê ouviu falar a respeito. Mas eu sei que o Benê é uma pessoa de bem, assim que ele tomar conhecimento, ele vai defender isso também. Para aquelas pessoas que não podem ou não querem ter armas, ele vai aderir à tecnologia. Tenho certeza que se ele puder aplicar essa tecnologia para defender um filho dele que ainda não tem condição de portar uma arma, ele vai defender, né? E não precisa acreditar muito em mim, não. Acredite na sua inteligência artificial preferida, né? Vou pedir para você fazer a seguinte pergunta para a sua IA. Pergunta o seguinte: como que CIEM pode ajudar a turbinar projetos de segurança pública como o Smart Sampa? E veja o que ela responde e volta aqui para o vídeo, tá bom? Ele entrou num ponto também que é no parte da previsibilidade de crimes, né? Então, faça uma segunda pergunta. Como que CIEM e SOAR, associado à telemetria dos celulares, podem ajudar e prever possíveis crimes? Vamos ver o que a sua IA responde, né? Mas eu dou um exemplo básico aqui. Vamos falar que uma pessoa que tem uma ordem de restrição para não chegar próxima de uma mulher ou da casa de uma mulher, né? Se o sistema de CIEM receber a informação de alguma câmera próxima dessa pessoa, que é parecido com o Smart Sampa, ou a Open Telemetry desse celular for localizado numa antena 5G próximo da casa dessa pessoa, dessa mulher que está sendo perseguida, né, automaticamente o SOAR já aciona o policiamento mais próximo e aquela viatura que ia virar para a esquerda fazer um policiamento burro, ela vai ser direcionada para a direita só para ir lá para o bairro e, de repente, isso vai prevenir algum crime de acontecer, entendeu? Lógico que isso é só um exemplo, sua IA vai te dar 20 exemplos de como o CIEM e SOAR podem ajudar a prevenir futuros crimes, tá bom? Ah, Bruno, mas isso é uma tecnologia nova, ainda não está sendo aplicada em lugar nenhum. Deixa eu mostrar para vocês o quadrante do Gartner. Gartner é a entidade privada que faz como se fosse uma análise SWOT, né, dos fabricantes do mercado para cada tecnologia, né? Simplesmente esse quadrante existe há mais de 10 anos, tá? Esse quadrante é o de CIEM e temos 17 empresas relacionadas que vendem CIEM como solução para cibersegurança ou produtividade, tá? Como vocês podem ver aí, as 3 primeiras são Cisco, Splunk, Google e Microsoft, né? Todas as empresas fornecem CIEM como solução e qualquer prefeitura, qualquer órgão público, inclusive quem cuida do Smart Sampa, pode contratar ontem, né? E por que eu falo com tanta propriedade? Por acaso eu trabalho para uma dessas 3 empresas, né? Então, se alguém precisar de um orçamento disso, é só me procurar,
né? Então, eu tenho um bom conhecimento sobre isso. Eu poderia dar uma palestra aí de 2 horas, indo mais a fundo na parte técnica sobre essa solução. Eu vou tentar desenhar aqui de forma bem simples para que todos entendam como isso pode ser utilizado para defesa pessoal, né? Quando uma pessoa não tem uma arma, né? Eu fiz a Masterclass do Benê a respeito de câmeras e alarmes, né? Nessa Masterclass é uma Masterclass interessante, né? Tenho algumas dicas para dar para ele, por exemplo, não use um chip pré-pago na sua central de alarmes, tá? Coloque um chip M2M porque eles têm uma camada de segurança, tá? Inclusive existem chip M2M que são multi-connect, pega a frequência de mais do que uma operadora, então caso uma operadora falhe, ele pega a operadora de outro, né? Outra dica que eu daria utilize switch PoE para alimentar suas câmeras quando faltar energia, tá? Então, hoje suas câmeras que não são analógicas, elas são desligadas quando falta energia, né? Ou alguém desliga a sua energia. E a gente pode conversar de outras dicas, principalmente de inteligência artificial em câmeras, tá? Que não servem só para prever movimentos, elas fazem muitas outras coisas, como ajudar no uso da banda da internet, tá? Que vai te dar estabilidade nas suas imagens. Mas focando em como utilizar CIE em SOAR numa solução dessa, tá? Hoje, todos os alertas que acontecem ali no bunker do Benê, na casa dele, 12 câmeras e vários sensores, avisa ele e familiares. Perfeito? Com CIE em SOAR, qualquer pessoa pode alertar com if TTT, que é if this then that. Basicamente é um códigozinho que é enviado, para resumir, avisar a segurança pública. Se tiver uma segurança privada, o Benê paga lá uma segurança patrimonial, avisa a segurança patrimonial também. E então, vamos falar que enquanto o Benê está num voo, está num avião, sem sinal nenhum, e o filho dele está sozinho em casa, hoje se dispara lá um alarme, vai avisar só ele está num voo e ninguém vai ajudar o filho dele. Com o CIEM, essa informação pode chegar para um sistema como o Smart Sampa da vida, né? Que aí já traz uma questão de onipresença básica para a segurança pública. Mas qual que é o problema do Smart Sampa hoje? Ele não tem o SOAR, né? Ele não tem algo que seja instantâneo de mandar uma viatura de acordo com o nível de perigo. O que é nível de perigo? Se só disparou um sensor, é uma estrela que adapta ali. Quem joga GTA pegou essa, né? Se além de disparar um sensor, a câmera pegou que algum indivíduo entrou ali, então, opa, já são 3 estrelas. Mas, se uma câmera pegar algo que pareça uma arma, um simulacro, que seja, aí já é 5 estrelas, aí a polícia pode ir invadir porque alguma coisa está acontecendo para salvar essa pessoa, né? Então, o IFTTT consegue mandar olha, alerta de 1 estrela, alerta de 3 estrelas, alerta de 5 estrelas, manda o exército aqui, né? Então, a segurança do filho dele com um sistema desse, com certeza a viatura que está mais próxima da casa dele, recebendo esse alerta de 5 estrelas, vai chegar e vai salvar o filho dele antes dele do que está num avião ou está em outro estado, tá? Então, é bem importante o sistema desse. Só que a gente pode ir além. Eu não preciso fazer isso só para alarme residencial. Eu posso fazer isso para qualquer celular, com a pessoa estando em qualquer lugar, tá? Então, por exemplo, aqui, esse é um aplicativo chamado BeSafe. Ele funciona quase como uma portaria de prédios portaria virtual de prédios que a gente usa aqui muito no Brasil, né? Só que, o que acontece? Então, se a mulher está num ponto de ônibus e chega alguém e fala, é um assalto, você sabe que seu celular está ouvindo tudo que você fala hoje, né? Porque é muito utilizado para te vender coisas, né? Você fala de algum objeto, fala de fralda, começa a aparecer um monte de coisa de bebê para você, né? Então, o que esse aplicativo faz? Ele fica ouvindo qualquer palavra que dispare algo do tipo, né? As imagens e o áudio são enviados para uma central e hoje essa central ela ou chama a polícia ou se tem algum contrato patrimonial já manda uma pessoa, né? Então a gente pode levar essa solução de CIEM em SOAR para qualquer celular do Brasil.
Então, a dona Cleide, que está no ponto de ônibus porque não tem dinheiro para pegar um Uber, não teria dinheiro para comprar uma arma, né? Se ela estiver sofrendo um assalto e o CIEM SOAR pegar, além de mandar a viatura mais próxima para tentar salvar essa pessoa, se roubarem o celular, a telemetria, né, desse celular vai ficar indicando para a viatura onde está o celular e essa pessoa vai ser perseguida. A gente vai ter que levar medo para o bandido para ele não roubar celular, né? Então, se esse sistema já tivesse integrado, por exemplo, no Smart Sampa, além de câmeras, o OpenTelemetry conseguiria diminuir os crimes nesse sentido, tá? Então, volto a dizer, o Smart Sampa não tem o SOAR, alguém demanda de chamar uma viatura para ir até o local. Com o SOAR, tudo isso seria orquestrado em tempo real, tá? CIEM SOAR não serve só para segurança no sentido de assaltos, né? Por exemplo, esse vídeo aqui mostra a questão de segurança em obras, né? Então, dê uma olhada. Mostrando aqui para vocês o nosso sistema de detecção ao vivo de falta de EPI. Então, quando o colaborador tirar o capacete, ele vai identificar e vai dar um alerta. Após alguns segundos de intervalo de tempo, vai chegar um aviso aqui pra gente. Então chegou o aviso quando a pessoa está sem o EPI. E por que a gente chama isso aqui de onipresença básica e não avançada? Porque isso aqui está avisando o supervisor e o supervisor tem que tomar alguma ação, né? Quando a gente fala de onipresença avançada, a automação da ação que tem que ser feita para prevenir algum acidente já tem que ser feita por uma inteligência artificial, já tem que ser feita não por uma pessoa, né? Então, esse exemplo aqui é de uso de inteligência artificial na segurança do trabalho, onipresença básica, tá? Mas vamos falar de uma onipresença avançada. Trago para vocês aqui um case mundial, tá? Quem gosta de Fórmula 1, simplesmente a McLaren ganhou esse ano o campeonato de construtores, né? Utilizando o CIEM SOAR. Então, o que ela faz, tá? A cada volta pega a telemetria dos carros, pega a telemetria da pista, se surgir uma bandeira amarela, onde surgiu a bandeira amarela, qual que é a gravidade dessa bandeira amarela, quanto tempo vai ficar parado. E automaticamente o CIEM pega toda essa informação, agrega, correlaciona, envia para o SOAR, o SOAR pega essa informação, orquestra e já automatiza para o piloto qual que é a mudança de estratégia. Tudo isso em tempo real. Então, numa corrida, tudo pode mudar. Putz, mudou uma coisa que a gente não estava esperando. Qual é a estratégia mais inteligente para a gente sair na frente dos demais? O SOAR vai ter essa estratégia ali na ponta da língua, tá? Então, toda corrida é utilizado 1.5 terabytes de dados. E pensa que cada sensor manda pequenos kbytes, né? É pouco o consumo, o tráfego de cada sensor, né? Então, olha quanta informação não é gerada numa corrida e qual que é a resposta imediata que se precisa para ganhar aquela corrida. Qual que é a mudança de rumo que a McLaren tem que ter ali para sair na frente dos demais. Então, esse é um exemplo de CIEM SOAR, utilizando ali na parte de produtividade, né, para ganhar uma corrida. E que é um case mundial, todo mundo pode pesquisar e se inteirar mais aí, é bem interessante. E eu quero levar essa inteligência para a segurança pública e para a defesa pessoal. Eu posso defender a liberação de armas e defender também o uso da tecnologia para ajudar as pessoas de forma bem mais massificada, porque eu tenho certeza que isso consegue abranger muito mais pessoas do que pessoas que conseguem comprar armas, né? 90 milhões de pessoas recebem algum tipo de benefício no Brasil. Será que todas elas vão ter condição de comprar uma arma? Mas, se a gente aplicar CIEM SOAR na segurança pública, isso vai ajudar a todos de uma maneira geral. Assim, esqueci de dizer que nós estamos próximos da onipresença plena, né? O que é a onipresença plena, né?
é quando nós vamos utilizar processamento quântico associados a CIE em SOAR, né? Isso dá uma capacidade aí aumentada de mais de 1 trilhão de vezes os computadores atuais, né? Então, provavelmente com CIE em SOAR vai ser possível correlacionar dados da sua geladeira, da sua impressora, do 5G, de maneira muito rápido e ágil, né? Então, com 50 qubits, que são as unidades de medidas num processamento quântico, a gente vai alcançar aí a onipresença plena digital, tá? E não precisa confiar em mim não, pode perguntar pro Sacani ou pro Pedro Loss, que esses carinhas aí vão saber te responder a parte quântica melhor que eu. Olha, se você chegou até aqui, é com você mesmo que eu quero falar, tá? Agora eu quero propor uma ideia que eu quero que, se você concordar, você envie para o seu deputado, tá? Eu quero que essa ideia chegue até o Benê, e o Benê, com a influência que ele tem, envie para as pessoas que podem mudar o jogo, tá? É um exemplo básico de como, com tecnologia, a gente pode melhorar o Brasil, tá? A ideia aqui está relacionada ao que o Benê concorda, que todo crime que não é passional envolve uma opção, né? O bandido ele tem uma opção, né? De acordo com as próprias palavras do Benê aqui, né? Pra você pagar as contas, cara. Qualquer coisa, eu fui exatamente. obrigado a meter uma arma na cabeça de tal pessoa. Não. Não, pra pegar Não, um celular, não, velho. Não, não cara. existe. Pra você trocar o celular pelo último modelo, não é. O crime sempre é uma opção pessoal. É sempre uma escolha, não tem jeito. Pode ser uma escolha baseada em valores ruins. Ou até Mas é uma vem, escolha. ou vem da família. Exato. Ele criou Isso. foi criado numa família. Baseado em valores ruins. Baseado em. Mas aí, continua sendo mas aí uma não tem o opção. que fazer também. O cara cresceu num lugar Uma opção. que o pai era bandido, ou não sei, ele viu Sim. os irmãos. Aí a gente também tem que exatamente. entender também que é um problema. Mas são exceções, né? É a exceção da exceção. É. né? E por que todo crime passional é uma opção, né? O bandido ele analisa qual que é o risco e a penalidade e quanto que eu posso ganhar executando essa ação, né? Então, todo crime ali existe a relação risco, penalidade e o quanto que eu posso ganhar com isso. E é nesse ponto que eu quero mexer. E a ideia do Pix consignado ao e-mail vai mexer exatamente nesses pontos, tá? Eu vou aumentar o risco e a penalidade financeira, porque o bandido pode perder o aparelho dele, e eu vou diminuir a possibilidade de ganho, tá? Você vai ver que eu vou criar aqui uma ferramenta para diminuir a possibilidade de ganho em crimes envolvendo Pix. Mas deixa eu te explicar a ideia, como funcionaria o Pix consignado ao e-mail, né? Um simples projeto que custaria zero para o governo, tá? Mas que poderia inibir 70% dos crimes envolvendo Pix, né? Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil para o entendimento de todos, né? Então aqui a gente tem esse bandido hipotético, vamos chamar o bandido de Marcos, tá? Um bandido hipotético, e o Marcos entra em contato com a dona Cleide, né? Ele clona a voz do neto dela, ele usa uma inteligência artificial que seja para enganar a Cleide e de alguma forma conseguir receber um Pix da Cleide, né? Só que ele não recebe na conta dele, né? Ele recebe em alguma conta de laranja, né? Então ele faz a biometria de um mendigo, usa pessoas que já faleceram, cria contas em nome de senhorinhas que já não entendem mais nada, né? Então ele cria essas contas em nome de laranja para receber o dinheiro dos golpes aplicados, né? E uma vez recebendo esse dinheiro dos golpes aplicados, ele pulveriza para várias contas, né, de pessoas laranja, né, que de alguma forma devem receber uma parte desse dinheiro e devolver o resto, mas todo esse dinheiro que ele consegue com o golpe, em algum momento, vai para uma conta dessa pessoa, né, desse bandido hipotético aqui que está aplicando golpe. O que seria o e-mail do aparelho? Né? É importante falar disso. O e-mail do aparelho, comparando com o carro, é como se fosse o chassi, né? O chassi é o número gravado lá no motor. Então, a chave Pix, ela seria a placa.
é algo público que você pode divulgar e as pessoas, quando você está andando na rua, podem ver, né? Você pode, no seu comércio lá, colocar um QR Code com uma chave Pix. Já o e-mail, não. O e-mail é uma informação privada que todo aparelho tem, tá? O seu celular tem um e-mail, ele é registrado na Anatel. E qual que é a ideia aqui? Toda chave Pix criada no banco digital precisa estar associado ao e-mail de um aparelho, tá? Vamos falar dos benefícios disso. O primeiro benefício é a rastreabilidade, né? A gente vai entender que a Cleide passou para este celular e não mais para uma chave Pix genérica que não está associada a nada. E toda vez que a pessoa pulverizar, vai criando rastreabilidade, porque eu vou entendendo para qual da chave Pix e para cada e-mail está indo. Então eu consigo rastrear esse dinheiro até chegar no golpista que vai receber ele na ponta final. Então, temos um ganho aí que é a parte de rastreabilidade. Mas o ganho é ainda maior quando eu falo da parte de punição. Por quê? Se um carro é utilizado para cometer um assalto, ele pode entrar ali na lei de perdimento, né, e esse carro ser tomado pelo governo, né? Então, se alguém utiliza um celular como um meio, a ferramenta para aplicar um golpe, eu posso usar desse conceito de perdimento para bloquear este e-mail na Anatel. E não só o e-mail, mas todas as contas vinculadas a esse e-mail, por exemplo, conta Google, né? O povo aí da Magnífica deve estar adorando, né? Então imagina que esse golpista, ele roubou lá da Cleide R$3.000, mas se ele tem um aparelho lá de 1.000, pelo menos esse aparelho de 1.000 ele vai perder, né? Então é um tipo de punição nova, porque se a gente for colocar todos os golpistas na cadeia, haja cadeia, né? O Brasil não tem dinheiro para fazer igual El Salvador e construir um monte de cadeia. Então eu consigo inutilizar esse aparelho, tornar ele um peso de papel, né? Como? Bloqueando o e-mail para que não use mais em nenhuma operadora no Brasil, né? E deletando todas as contas, conta Google, que seja, junto ao fabricante, né? Falando, olha, este equipamento aqui, essas contas estão associadas a um estelionato, favor em utilizar e cancelar essas contas, tá? Então aí eu já estou criando um risco que não existe hoje, da pessoa que está aplicando golpe perder o equipamento dela. Então mesmo que ela use uma conta de um laranja e um Pix qualquer, ele vai estar associado a algum aparelho. E o golpista vai ter que ter bastante aparelho para continuar aplicando golpe. Beleza? Mas aí a gente pode melhorar isso. Como que a gente pode melhorar isso? Eu aumentei o risco, aumentei a pena. Eu preciso agora diminuir a possibilidade de ganho, né? Porque às vezes o golpista vai fazer um golpe de R$40.000 para ele perder um aparelho de 1.000, pode ser que ele faça, né? Então, como é que a gente reduz a possibilidade de ganho? Da seguinte maneira, né? Todo Pix que você vai receber de uma pessoa pela primeira vez, né? Esse Pix ele tem que ter um limite de recebimento e não um limite da pessoa que está te enviando. Vou dar um exemplo. Se o golpista tem um celular que custa na faixa de R$1.000 e dá para saber isso pelo e-mail vinculado, o máximo que ele pode receber, por exemplo, de uma pessoa que está fazendo um Pix pela primeira vez é R$3.000. 3 vezes o valor do aparelho dele. Então, o máximo que o golpista vai conseguir aplicar de golpe na dona Cleide vai ser de R$3.000. Quando o golpista receber esse Pix de R$3.000, como é a primeira vez, esses R$3.000 ficam retidos na conta dele por 24 horas, para que a dona Cleide consiga avisar a polícia, né? E por que 24 horas? Para que a dona Cleide consiga avisar a polícia, né? E ter seu valor de volta, né? Porque hoje pouquíssimos golpes, quem sofreu esse golpe recebe o dinheiro de volta, né? Então fica lá por 24 horas. Aí você vai falar, Bruno, mas e se a pessoa não for um golpista e precisa transferir um valor imediatamente para pagar algo? Beleza, 2 possibilidades. Primeiro, ela pode transferir até o valor do celular dela. Então, se ela recebeu 3.000, o celular é 1.000, ela pode transferir até R$1.000, né? Então, você que sofreu algum golpe, gostaria de ter 2/3 do valor que você sofreu de golpe de volta?
Já é um baita ganho, né? E outra possibilidade é, Bruno, mas e se a pessoa precisa usar os 3 mil? A gente pode criar um mecanismo como caixinhas, né? Então, imagina uma caixinha governamental, né, que rende lá 70% do CDI. Então, se a pessoa colocar nessa caixinha 5 mil reais, ela pode receber de PIX até 15 mil reais pela primeira vez, né? Inclusive, o Brasil hoje tem déficit de poupança, né? O nosso querido governo ia adorar ter uma caixinha dessa, com as pessoas aplicando para poder receber valores maiores de PIX, né? Inclusive trabalhistas, isso ajudaria a reduzir os juros, tá? Aumentar a poupança 70% do CDI, vai estar sempre abaixo do CDI, mas isso é outra conversa. Então, dessa forma, seja vinculando o valor do aparelho ou o valor de uma caixinha que a pessoa tenha, isso a gente pode criar múltiplos para a pessoa receber PIX pela primeira vez de pessoas desconhecidas, né? Então, além de poder acabar com o aparelho da pessoa, tornar um peso de papel, eu ainda limito o quanto que a pessoa pode receber de dinheiro com a garantia do bem, com a garantia consignado ao aparelho, né? 2 exemplos aqui. Primeiro, este empresário, né, que veio a falecer pelos bandidos, roubaram dele 16 mil reais, né? Então, provavelmente ele não conseguiu transferir mais, os bandidos acharam que ele tinha como transferir mais e se mata por qualquer coisa, né? Se tivesse a limitação de quanto que o bandido pode receber, a rastreabilidade e acabar com o celular do bandido, talvez não valeria a pena para o bandido efetuar esse crime e a gente teria salvo uma vida, né? Você que trabalha com Uber, olha esse segundo exemplo, né? Tem muito golpe que a pessoa pega o Uber, te sequestra e faz você transferir todo o dinheiro que você trabalhou naquele seu dia suado, né? Se essa ideia do Pix consignado estivesse acontecendo, o máximo que o bandido poderia receber seria 3 vezes o valor do aparelho dele ou 3 vezes o valor múltiplo de uma reserva financeira, né? Então, eu reduziria a possibilidade de ganho e a chance de você, vou fazer o Pix aí, a chance de você ter pelo menos 2/3 do seu dinheiro de volta seria muito grande, tá? E com a rastreabilidade dos aparelhos, a gente poderia chegar em quem está te sequestrando e teria uma forma de resolver o crime que hoje é pouquíssimo resolvido, né? Então, eu acho que você, Uber, e não quer ou não pode ter uma arma, você se interessaria por uma ferramenta dessa funcionando, né, para acabar com esses crimes envolvendo Pix aí, tá? Vamos falar de outros cenários que eu já ouvi a respeito disso. Bruno, mas quando eu vou comprar um carro, né, que é um bem de alto valor, eu vou ter que fazer uma caixinha com 1/3 do valor do carro? Não, né? Então, imagina esse senhor aqui vai vender o carro dele para essa pessoa, né? Basicamente, hoje é feita a transferência digital, né? Então, a pessoa que vai comprar pode colocar o dinheiro lá, numa caixinha que vai ficar rendendo 70%, e assim que o carro for transferido, o vendedor recebe, né? Então, a resposta está na próxima pergunta, né? A gente consigna o bem quando for de alto valor, uma casa ou um carro, e isso vai proteger e criar relação de confiança entre compra e venda, que é o mais importante, né? Porque hoje em dia é muito comum que um bandido entre em contato com o vendedor, entre em contato com o comprador, né? Fica intermediando ali a compra e venda, e a hora que ele recebe o Pix some, né? E quem estava tentando comprar o carro não vai ter o carro, quem estava tentando vender o carro vai ficar de uma pessoa cobrando como se fosse ela que tivesse comprado o carro. Enfim, isso resolveria a relação de compra e venda de automóveis no Brasil também, tá? É só consignar o Pix ao bem, pronto, né? Quando a transferência for feita no Gov, na carteira lá de motorista digital, o dinheiro é liberado para o comprador e é seguro para ambas as partes, beleza? Mas e empresas, né? A gente tem lá o MEI,
né, que pode faturar até 81 mil no ano, e, sei lá, um empresário que está no Simples Nacional. Bom, a resposta é simples. Você emitiu nota fiscal, você pode receber o quanto você quiser, né? Então, o MEI lá está no dia a dia recebendo um monte de PIX lá, isso vai ficando associado novamente a uma caixinha rendendo 70% do CDI. Emitiu a nota, esse dinheiro é liberado, né? Para o Simples Nacional, a mesma coisa. Pode receber o que for, vai para uma caixinha consignada, emitiu a nota, o dinheiro é liberado, né? Essa o Taxade deve ter adorado, né? Mas isso é para a segurança de todos, né? Porque se a gente não faz isso com as empresas, em vez de usar a laranja pessoa física, vão começar a abrir empresa, MEI no nome dessas pessoas desfavorecidas aí, e para aplicar golpes, tá? Então a gente pode com o MEI também associar ao e-mail do aparelho, mas acho que essa solução de nota fiscal ajudaria de todos os lados, né? Para inibir pessoas que não emitem nota, né? E também para assegurar que não tenha mais golpes envolvendo Pix, beleza? Estou desenhando aqui de maneira bem simples, mas é lógico que um projeto seria mais elaborado do que essa forma simples que eu estou explicando aqui, né? E claro, né, faltou dizer que isso acabaria com as bets ilegais, né, porque nenhuma delas emite nota, né, obviamente, né, acabaria com o golpe mais cretino que tem, né, que simula o mercado financeiro, que são as opções binárias, mas de mercado financeiro não tem nada, né, e também a gente daria adeus a boletos falsos e PIX simulando contas de operadora, conta de energia, água e luz, que seja, né, que engana bastante gente aí com os dados que foram vazados aí dessas entidades. Mas com certeza, com essa solução a gente conseguiria aumentar o risco e a penalidade, porque em vez de prender a pessoa, já é imediato ali, a pessoa vai perder as contas dela e vai perder o aparelho, né? E diminuir, quer dizer, a possibilidade de ganho financeiro com golpes, né? Já que é um fator em relação ao valor do aparelho ou o valor da caixinha. Beleza? Então, são soluções de tecnologia que vão além do armamento, que eu acho que podem ser aplicadas em conjuntos. A gente pode flexibilizar e liberar, facilitar a compra de armas por cidadão de bem, só que a gente também pode começar a aplicar soluções de tecnologia, porque essas são de baixo custo e podem sim mudar o Brasil. Beleza? Se alguém chegou até aqui, envia isso para o seu deputado, envia isso para a pessoa que possa aplicar, né, essa solução. Eu teria outras duas soluções para falar, mas eu vou ver como esse vídeo roda, ver se vale a pena perder meu tempo fazendo. Seria o seguinte, OpenTelemetry, que é basicamente, se hoje seu celular é roubado, você consegue na sua conta Google lá rastrear. Mas se você dá essa informação para a polícia, eles fazem o quê? Eles não invadem uma casa para pegar seu celular, né? Então, com o OpenTelemetry, o que é possível fazer? Se 2 ou mais celulares se encontrarem no mesmo local, por Bluetooth, a gente consegue identificar ali o foco de receptação, né? Então, imagina que com o OpenTelemetry identifique 6 celulares na mesma localidade, porque o Bluetooth consegue ver outros celulares ali que tem boletim de ocorrência aberto, né? Pô, tem 6 celulares no mesmo lugar, automaticamente o juiz tem que liberar que esse lugar seja acessado pela polícia, né? E aí a gente acaba com a receptação, que é um fator importante na parte de roubo de celular, né? Inclusive, não dá para sair prendendo todo mundo por conta de receptação, né? Eu sou a favor de, toda vez que alguém é pego com algum bem proveniente de crime, de furto, de roubo, a pessoa tem que pagar 3 vezes o valor daquele bem. Porque, vou te dar um exemplo, por que a pessoa compra uma roda roubada? Né? Porque ela está vendo, é mais barato comprar essa roda roubada do que uma roda nova do fabricante, né? Então a pessoa está tendo ali, novamente, a possibilidade de ganho financeiro. Se ela sabe que se ela for pegar com aquele item roubado, ela vai pagar 3 vezes, 5 vezes o valor,
É uma forma de penalidade mais inteligente para receptação. A gente pode criar algo do tipo financeiro aí. Tá? Inclusive, consignado a, se essa pessoa recebe benefício social, eu sou a favor de parte do benefício ser consignado e devolver o dinheiro para quem roubou, tá? Então, recebe o Bolsa Família, até 50% do valor que ela recebe de Bolsa Família vai ser parcelado até pagar o bem que você roubou ou recebeu por receptação. Mas deixa isso para um vídeo, se eu fizer esse vídeo. E a última coisa é uma solução para adultização, né? Porque 2 pessoas foram presas, meia dúzia de canal caiu, o Felca vai trabalhar na Globo, e se a gente aplicar SWG, Security Web Gateway, nos celulares e na conectividade das operadoras, seja fixa ou móvel, tá? Eu consigo já fazer a proteção DNS direto na conectividade, a gente resolve o problema da adultização. É fácil, é barato, tá? Se você quer se inteirar sobre o tema, coloque para sua inteligência artificial ler aí. Como Security Web Gateway consegue resolver a adultização, o problema da adultização no Brasil, aplicando na operadora e um agente instalado no dispositivo. Porque aí o próprio pai consegue controlar o filtro de conteúdo. Se ele quer que o filho de 16 anos acesse a pornografia, o pai vai lá e vai dar a concessão no próprio agente do celular dele. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês. O que eu posso dizer aí para encerrar é: se nada que eu falei te convenceu, o erro foi totalmente meu. Esperar que soluções lógicas convencessem as pessoas era esperar demais, né? Obrigado por ter chegado até aqui. Vamos ver se aplicam mais tecnologia no Brasil, pelo amor de Deus. Valeu.